Agora que já sabemos um pouco mais sobre listas, vamos começar a utilizá-las com maior frequência. Uma vez que já vimos nossa lista em ação aqui na tela do app, queremos agora que ela comece vazia, então teremos que remover todos esses ícones daqui de dentro. E à medida que o usuário marcar pontos, aí sim vamos adicionar os ícones de check ou close, indicando acerto ou erro para cada questão. O que podemos fazer é percorrer nosso código e encontrar todos os lugares que precisamos alterar ou remover, como por exemplo, aqui no onPressed, onde estamos adicionando um ícone na nossa lista quando o usuário clica no botão verdadeiro. Entretanto, existe uma outra maneira de fazer essas alterações utilizando o Android Studio. Por trás das cortinas, o Android Studio fica rastreando tudo que você faz no seu código. Isso pode soar um pouco assustador a princípio, mas é muito útil. Para entender o que eu estou dizendo, clique no menu VCS, que significa em tradução literal para português, Sistema de Controle de Versão. Então, você verá um submenu chamado Local History. E ao passar o mouse sobre ele, você verá a opção Show History. Clicando nessa opção, você terá um histórico com todas as alterações de código feitas até o momento. Por exemplo, no dia 12/1, às 22h06, eu adicionei o setState e dentro dele colei a linha que adiciona um ícone na lista. E aqui embaixo temos algumas outras alterações, e isso facilita muito nosso serviço. Se quisermos voltar no tempo e reverter o nosso código para uma posição anterior, podemos simplesmente selecioná-la, vou deixar essa aqui mesmo, e então clicar no botão Reverter. Agora, se voltarmos ao nosso código, veremos que foi como fazer uma viagem no tempo. Notem que o nosso código voltou para um estado anterior. E se quisermos fazer uma viagem, só que agora para o futuro, é possível? Sim, podemos fazer isso. Vamos abrir mais uma vez o nosso histórico, Show History. Selecionamos a versão desejada, vou selecionar essa aqui, e clicamos mais uma vez no botão de reverter. E percebam que o setState já voltou aqui. Viajar no tempo é interessante, mas isso pode te deixar um pouco confuso. Então tome cuidado com as viagens que vai fazer. Vamos remover aqui o setState. E também vamos remover os ícones. Pronto, agora a nossa lista está vazia. Agora, se você for até o topo do arquivo main, verá essa linha ondulada na cor verde embaixo da palavra QuizApp. E isso ocorre porque o Android Studio acha que QuizApp é um erro de digitação, mas sabemos que QuizApp é, na verdade, o nome do nosso app. Então, definitivamente, não é um erro de digitação. E se você quiser se livrar disso, basta teclar Alt Enter e então selecionar essa opção que permite salvar a palavra QuizApp no dicionário em nível de projeto. Assim, neste projeto, a palavra não será mais reconhecida como um erro de digitação. Beleza, agora vamos nos concentrar em exibir algumas questões para o usuário, porque até o momento nosso aplicativo apenas mostra o local onde as perguntas serão exibidas. Para fazer isso, temos que modificar o que está sendo exibido nesta parte. Queremos criar uma lista de questões e cada vez que pressionarmos os botões verdadeiro ou falso, as respostas serão verificadas e a próxima questão será exibida. Para facilitar um pouco, notem que no final do main.dart deixamos 3 questões para vocês e essas questões possuem as respostas corretas na sua frente. Observe que começaremos com a primeira pergunta e então, quando você clica no botão verdadeiro ou no falso, a próxima questão é exibida. E isso ocorre até que a última questão seja mostrada. Maravilha! Vamos começar a resolver esse nosso problema. Primeiramente, vamos dar uma olhada nas 3 perguntas que temos. E beleza, são textos aqui normais, beleza. Mas suponha que tivéssemos alguma palavra com apóstrofo, como por exemplo a palavra d'água. Isso poderia deixar o Android Studio sem entender como agir, pois ele não saberia onde começa e onde termina a string. Para resolver isso, basta inserirmos
uma barra invertida na frente do apóstrofo. E assim fica tudo certo. Se você ficou um pouco confuso com relação a isso, eu vou mostrar na prática para você. Eu vou subir um pouco o código. Beleza? Vamos dar um Enter. Suponhamos que temos uma lista de strings chamada perguntas. Agora, vamos copiar as nossas questões para essa lista. Então, eu vou pegar a primeira aqui, copiar, beleza, colar. Vamos copiar a segunda, eu estou fazendo uma a uma para a gente pegar já certinho aqui sem nenhum problema. Beleza, colamos e vamos para a nossa terceira e última. Beleza. Bom, agora que já temos a nossa lista com as nossas strings, vamos remover essa barra invertida. E vejam que o Android Studio reconhece um erro nessa linha imediatamente. A barra invertida diz que o apóstrofo da palavra d'água deve ser interpretado como um caractere da string, e não como um delimitador final de string. Então, voltamos à nossa barra invertida, e agora sim temos a nossa string com o apóstrofo aqui. E os delimitadores são esse e esse. Agora que já temos uma lista de perguntas, a próxima coisa a fazer é atualizar o texto que é exibido na tela para o primeiro item da nossa lista, que é: o metrô é um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Eu gostaria que você tentasse resolver isso como um desafio. Tente identificar o local correto na sua árvore de widgets para mostrar o texto e então use essa lista com as 3 questões de forma que elas sejam exibidas na tela do app nessa posição que deixamos reservada. Pause o vídeo e tente resolver. Perfeito! Espero que você tenha conseguido resolver o desafio. A primeira coisa que faremos é identificar em que parte do código está esse texto aqui. E podemos fazer isso de forma rápida utilizando o Flutter Inspector. Então clicamos nesse primeiro botão, voltamos para a tela do app e então clicamos sobre o texto. E percebam que agora o cursor se posiciona exatamente no local onde temos esse texto, que é o widget do tipo text. Vejam que o que temos aqui é um texto inserido via hardcoding. Agora, ao invés disso, vamos utilizar a lista de perguntas que criamos. E para obter o primeiro item da lista, vamos apagar aqui, podemos digitar perguntas, que é o nome da minha lista, e então especificar o índice, o primeiro índice, que seria o 0. Se preferir, você pode utilizar aquele artifício que vimos nos vídeos anteriores, que é o ponto first. As duas opções são válidas, mas para a nossa situação, eu vou manter aqui o índice 0. E vocês já entenderão o porquê. Execute o app. Você verá a primeira pergunta sendo exibida na tela. Assim, agora que conseguimos fazer com que a primeira pergunta seja exibida no widget text, teremos que criar um mecanismo que permita identificar qual posição da lista de questões está sendo exibida. No momento, estamos na posição 0, mas a próxima coisa que queremos que aconteça é que o app avance para a próxima pergunta quando clicarmos nos botões verdadeiro ou falso. Uma das formas de identificar em qual pergunta estamos é criar uma variável que pode ser chamada de número da questão atual e que fará exatamente o que seu nome diz. Essa variável irá manter o controle de qual pergunta está sendo exibida no widget text. O valor inicial dessa variável será igual a 0, para corresponder com a primeira posição da nossa lista. E como ela manterá índices numéricos, utilizaremos para ela o tipo int. Agora que temos nossa variável de controle, ela substituirá o 0 entre os colchetes da variável perguntas. E se executarmos o app,
notem que nada será alterado, pois dentro da variável número da questão atual, temos o valor inicial que é 0, que chama a primeira questão da nossa lista. Mas agora, o que temos que fazer é alterar o valor da variável número da questão atual quando o usuário clicar em um dos dois botões, para que a próxima questão seja exibida. E faremos isso dentro do onPressed. Vamos localizá-lo. Beleza, está aqui. E teremos que fazer a mesma coisa para os dois onPresseds, para esse do botão de verdadeiro e para esse do botão de falso. E é muito simples de fazer isso. Vamos apenas dizer que número da questão atual recebe número da questão atual mais 1. Se quiser escrever de forma mais simples, podemos trocar tudo isso aqui por número da questão atual mais. E isso é a mesma coisa. Dizemos que estamos incrementando o valor dessa variável em 1 com o mais. Agora, podemos copiar essa linha aqui para o nosso outro onPressed. Vamos executar o app e ver se o nosso código funciona. E percebam que nada está acontecendo quando pressionamos os botões. Por que isso ocorreu? Isso aconteceu porque o estado do meu app não está sendo atualizado. Mas o que isso significa? Você se lembra que a nossa variável perguntas está dependendo da variável número da questão atual para mostrar as perguntas no widget text? Isso significa que se o valor dela for alterado de 0 para 1, devemos ir na lista e obter a próxima questão, que é exatamente esta. Para que esse valor seja atualizado, temos que reconstruir a nossa árvore de widgets. E para marcar exatamente os lugares que mudamos, temos que utilizar o método setState. Assim, no onPressed, aqui, vamos inserir o setState. Começo a digitar, dou um Enter, e agora vamos copiar esse código para dentro do setState. Temos que fazer o mesmo para o botão de baixo, então vamos pegar aqui o nosso setState, apenas copiar e vamos colar no lugar dessa linha. Agora, o que acontece é que quando um dos dois botões for pressionado, qualquer coisa que utilize a variável número da questão atual será marcada. Assim, o nosso widget text, que utiliza essa variável, será reconstruído e o valor será atualizado na tela. Vamos executar e ver se isso vai funcionar. Vamos testar. Vou clicar aqui. E beleza, a primeira pergunta alterou. Vamos mais uma vez. Beleza, temos aqui a nossa outra pergunta. E agora vamos fazer mais uma vez. E vejam que dependendo da quantidade de vezes que você clicar nos botões do aplicativo, ele vai travar. E a razão disso é que nossa lista possui atualmente 3 questões, que possuem posição de 0 a 2. 0, 1, 2. Então não existe uma questão na posição 3, ou seja, de índice 3. Um outro detalhe interessante de mencionar nesse ponto é que o Hot Reload e o Hot Restart agem de maneira diferente. Mas o que isso significa? Bem, vamos pausar a execução do app e vamos executá-lo novamente. Após o reinício do app, temos a questão de índice 0 sendo exibida na tela. Podemos clicar no botão verdadeiro e agora teremos a questão de índice 1 sendo exibida. E o valor de número da questão atual, da nossa variável, vale 1. Beleza, se viermos aqui e reiniciar o app utilizando o Hot Reload, percebam que o app já iniciou novamente. E neste momento, o valor da variável número da questão atual permanece o 1. Você verá que ele não será reiniciado para 0. Por isso, está sendo exibida a questão de índice 1, né? A segunda questão aqui.
Agora, se precisarmos reiniciar o app e precisarmos que volte para a primeira questão, podemos vir aqui e utilizar o Hot Restart. E percebam que agora o valor da variável número da questão atual foi zerado, né? Que é o valor inicial, a gente definiu igual a 0. E a primeira questão já é exibida aqui na tela. Beleza, nosso código está funcionando, porém ainda temos o problema de que ele trava quando não temos mais questões para mostrar, além das 3 que estão na nossa lista. Mas não se preocupe, no decorrer do módulo resolveremos esse problema. Se você ficou em dúvida sobre algum dos conceitos apresentados nesse vídeo, assista-o novamente ou volte a alguns vídeos para revisar o conteúdo. Assim que sentir-se seguro, avance para a próxima aula. Também é muito importante que você pare por alguns minutos e entenda o código que acabamos de criar. E lembre-se, qualquer dúvida, fale conosco no servidor do Discord. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.